Olá, eu sou Eduardo Costa, nós estamos iniciando mais um Versão Cristã, um programa que tem por objetivo trazer para você temas da atualidade a partir de uma perspectiva cristã, a partir de uma perspectiva bíblica. E o tema de hoje é sobre liberdade. As nossas liberdades individuais estão ameaçadas? É uma pergunta. E para debater conosco, nós temos duas pessoas, dois convidados especiais. Dois mestres em Direito pela Universidade Federal do Pará, que vêm se debruçando sobre esse tema, vêm estudando esse tema dos direitos humanos, da liberdade religiosa. Elden Borges, professor universitário, que já participou conosco algumas vezes aqui, e Marcela Caiembe também, ambos são do Seguros na Verdade. Mas antes de iniciar, eu gostaria de ler com vocês um versículo bíblico que está lá no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 13, que fala sobre liberdade. Cristianismo fala sobre liberdade. Diz lá: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Nós somos chamados à liberdade. Mas há uma advertência que o apóstolo Paulo coloca para os irmãos de Gálatas. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sedes antes servos uns dos outros pelo amor. Cristianismo é isso, é serviço. Elden, eu quero começar fazendo uma pergunta já para quem está nos assistindo entender um pouco. O que é liberdade individual? É importante liberdade individual? Perfeito, obrigado pela pergunta, Eduardo. Boa noite, Marcela. Boa noite. Bem, a liberdade individual, ela é indispensável ao ser humano para que ele seja um ser humano. Porque ser um ser humano, ser um agente humano, envolve você ter a possibilidade de escolher, de decidir, a gente chama de deliberar, né? De você ter a opção A, a opção B e escolher uma das duas livremente. Nós não somos máquinas, nós não somos animais como os outros animais. Então, nós precisamos ter a capacidade de escolher, de usar nossa razão, tomar uma decisão e poder, então, fazer uma escolha, né? E sem liberdade, você não tem essa possibilidade. Então, quando nós não temos liberdade, nós nos tornamos menos humanos. Nós deixamos de ser aquilo que nós somos. E aqui, quando eu falo de liberdade, né, entenda, liberdade no sentido mais amplo. Tanto liberdade de ir e vir, então, isso que nos torna, de novo, diferentes dos animais. Nós não andamos amarrados ou presos a algum lugar. Nós temos a possibilidade de ir e vir. Mas liberdade também, por exemplo, liberdade de consciência. Liberdade de ter uma ideia própria, de adotar um pensamento, de viver segundo as nossas ideias. Liberdade religiosa, liberdade de expressão. Todo esse conjunto nos dá a possibilidade de exercer a nossa razão, tomar uma decisão e seguir uma certa escolha, né? Um certo caminho que, de novo, nos constitui como seres humanos. Aliás, trazendo um pouco para o debate cristão, né? A gente fala muito de cristianismo aqui, é um programa cristão. O Senhor nos fez, Deus nos fez com livre-arbítrio, nos deu liberdade de escolha, desde a criação, liberdade para tomar decisões. Isso faz parte, isso é inerente ao ser humano. Marcela, eu queria te fazer uma pergunta. Você observa, pelo que você tem estudado, pelo que você tem se aprofundado, dois autores, o Elden lançou um livro recentemente, você está escrevendo um livro sobre esse tema. As nossas liberdades, elas estão sendo ameaçadas? É importante a gente entender que a liberdade, ela não é um conceito vazio, ela não é uma ideia que é abstrata. Ela precisa de um preenchimento, ela é uma ideia que precisa de um conteúdo. E esse conteúdo, ele é dado a partir das nossas vivências sociais, da nossa prática social. E na medida em que a sociedade ela avança para entender determinados comportamentos como inaceitáveis e determinados comportamentos como aceitáveis, aqueles indivíduos que não entendem dessa forma têm sim um potencial. Você acha que existe uma tentativa de imposição de agendas de determinados grupos da sociedade sobre outros grupos da sociedade? Sim, como eu estava falando, existe sim uma forte tendência a que determinados comportamentos sejam compreendidos como inaceitáveis. Por quê? Porque a liberdade,
ela é uma ideia que precisa de um conteúdo, como eu havia falado. E a sociedade, ela vai caminhar para determinar quais conteúdos são aceitáveis e quais conteúdos são inaceitáveis. E indivíduos com esses conteúdos inaceitáveis podem sim sofrer reprimendas, tanto a nível estatal, legal, normativo, quanto a nível social. Determinados comportamentos podem sim ser considerados inaceitáveis, posicionamentos, expressões, certas liberdades no sentido de próprio da palavra, como sinônimo de direito, podem começar a ser vistos como tendentes à supressão e etc. Então, sim, as nossas liberdades estão sendo ameaçadas na medida em que a sociedade caminha para entendê-las como algo que precisa ser cerceado. Muito bem, eu quero caminhar com vocês aqui, para quem está nos assistindo, entender um pouco melhor isso. Será que a gente conseguiria chegar num exemplo prático dessa ameaça à liberdade individual que a gente observa ou no mundo ou no Brasil? Eu acho que talvez o principal exemplo contemporâneo que nós temos de cerceamento da liberdade individual em sentido amplo, né, é o politicamente correto. Quando você tem um ambiente, foi o que a Marcela falou, né, não é só a reprimenda à liberdade, não vem apenas do Estado. Não pense assim, não, mas o Estado não está fazendo nada diretamente a respeito disso. E ainda assim eu teria dúvida se o Estado está fazendo ou não. Mas o ponto é, quando você tem um ambiente na sociedade, você tem uma sociedade que reprime certas possibilidades, você tem um ambiente pouco liberal nesse sentido, ou seja, pouco propício à liberdade, onde as pessoas não têm a possibilidade de opinar sobre certos assuntos, ela não tem a possibilidade de manifestar a sua ideia a respeito de um certo ponto de vista ou sobre um certo ponto de vista. Nós temos, então, a necessidade, se nós queremos garantir liberdade, né, nós temos a necessidade que a nossa sociedade esteja aberta a diversas opiniões, ou seja, aqui não existe um único ponto de vista. Quando se tem um ambiente onde diz, olha, essa posição aqui ela não é aceitável, essa sua opinião aqui ela não é aceitável, você tem uma sociedade fechada à liberdade, ou seja, uma sociedade, a gente pode dizer assim, autoritária, talvez seja um termo. Né? Pode Opressora. ser. A gente observa muito no ambiente acadêmico isso hoje com a questão do direito de fala. Você vai discordar de alguém, não, você não tem direito de fala. Tem lugar de fala. Né? Lugar de fala, exatamente isso. Como é que você vê isso, Marcela? É interessante, eu ia complementar a fala do Elden, porque a liberdade, ela em si pressupõe o debate. O debate, ele é um pressuposto da liberdade, por quê? Porque é no momento do debate em que as ideias vão ser postas. Você põe as ideias em jogo e elas vão brigar, elas vão se defender e atacar na medida em que aqueles indivíduos estão buscando a verdade, né? E a liberdade, ela começou a ser pensada, começou a ser defendida como direito, porque muitos indivíduos no passado histórico, eles não tinham possibilidade de falar, eles não tinham voz dentro, não tinham voto, não tinham livre expressão. E aí a liberdade vem para atender esses indivíduos no sentido de dizer que eles sim podem falar e que eles serão ouvidos, que as ideias deles serão ouvidas e serão consideradas no momento de decisão, certo? Então, quando você retira a possibilidade de você se manifestar, de você se expressar, de você defender uma ideia, a própria sociedade, ela perde, porque ela perde densidade, ela perde conteúdo, ela fica relegada a uma só concepção de tratamento de determinadas questões e ela perde, por consequência, possibilidades de crescer, de se desenvolver, de evoluir, entendeu? E nós tivemos grandes debates que, porque eles aconteceram, nós conseguimos alcançar concepções relacionadas a direito, defesas de direitos, defesas de causas que hoje nos são tão caras, mas num passado não tão distante não eram. E foi justamente na possibilidade de você sentar e debater e conversar e ouvir todas as pessoas que estavam envolvidas em uma determinada situação,
é que você conseguiu chegar nessa ideia de liberdade, conseguiu chegar na ideia de que uma determinada causa merecia sim guarda, merecia sim consideração. Uma coisa que eu queria que você colocasse para a gente, para quem está nos assistindo ali, que quando a gente fala em liberdade, é muito comum a gente fazer uma relação da liberdade com um processo histórico que vem da Revolução Francesa. Aquele conceito, né? Igualdade, liberdade e fraternidade. Mas não é bem assim, né? Acho que a igreja cristã, ela tem um protagonismo que antecede, inclusive, a própria Revolução Francesa. Fala um pouco para a gente sobre isso, Marcelo. É bem interessante porque a própria concepção de direitos humanos, ela perpassa pela necessidade dos cristãos de se manifestarem publicamente na sociedade. Porque é bem importante a gente entender isso, porque a liberdade, ela está ligada à busca pela verdade, certo? E a liberdade, ela se manifesta publicamente no sentido de garantir que as pessoas possam livremente buscar a verdade da sua crença, né? E aí a liberdade religiosa, ela vem ao encontro do indivíduo no sentido de garantir que esse indivíduo ele possa livremente buscar o seu Criador, sem ser cerceado, sem ser constrangido nesse exercício. E aí o iluminismo, ele empresta essa noção, ele caminha nesse sentido, na possibilidade de abertura para que todos possam buscar o seu modo de vida, a sua concepção de vida boa, certo? Mas essa concepção de vida boa, ela é uma concepção alinhada à ideia de um Criador que diz, através da sua revelação, o que é a vida boa, certo? E aí o iluminismo, ele vem para garantir determinadas liberdades, mas elas não estão desassociadas com a ideia de busca pela verdade, de busca pelo Criador, certo? E aí a própria noção de liberdade religiosa, o nascimento dela se dá na ideia de que nenhum indivíduo pode ser constrangido na sua busca pela verdade. Essa é a noção de liberdade religiosa, que aí depois ela caminha em conjunto com a liberdade individual, que aí se estende para a liberdade de ir e vir, se estende para a liberdade de pertencer a um estado, a uma determinada comunidade, sem que ideias sejam consideradas ou não no momento em se decidir que determinado indivíduo pertence a um grupo e por assim vai. Tudo bem, você colocou uma coisa que para mim é muito interessante, é muito legal, que liberdade tem uma relação direta com verdade. Sim. E nós que somos cristãos, nós acreditamos que há uma verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, nós acreditamos uma verdade absoluta de um Deus criador, nós somos criacionistas, um homem que caiu pelo pecado e foi redimido pela cruz de Cristo. Nós acreditamos, portanto, que há um sentido existencial. Há, portanto, um desfecho. Existe uma história, existe uma teleologia histórica. Mas quando a gente vai entrar na questão da pós-modernidade, que hoje entrou justamente no ambiente acadêmico que a gente frequenta, e isso vai na cultura, isso vai na mídia, na arte, você falar em verdade é uma afronta. Porque nós vivemos uma sociedade do relativismo. Na verdade, não existe verdade. Para muita gente não existe verdade. Tudo é relativo. Será que justamente a queda da verdade e a ascensão do relativismo, isso ajuda a coibir a liberdade? Bem, eu diria que sim. Quando você tem Porque, assim, aproveitando o ponto que a Marcela tocou, né? Para que você consiga afirmar a liberdade, você precisa afirmar que existem coisas valiosas, coisas boas, coisas desejáveis, que me permitem ter uma ampla gama de opções que eu vou escolher uma delas. Por exemplo, eu posso, de repente, escolher me dedicar aos esportes e ser um grande atleta, ou me dedicar ao estudo e ser um acadêmico, ou me dedicar a uma empresa e ser um empresário, ser alguém que trabalha no mercado. Eu tenho coisas boas que eu posso perseguir, eu posso escolher uma delas, né? E ninguém deve me forçar a isso, eu devo ter capacidade, ter, de novo, disposição e a disponibilidade para perseguir um desses objetivos de vida, né?
Agora, quando você tira a verdade disso, você não sabe mais o que é bom e o que é mal. Não sabe mais. Você não sabe mais o que é desejável e válido de ser buscado e o que é indesejável e inválido. E aí, quando você tira esse elemento de verdade, bondade, a liberdade ela perde o sentido. Porque você pode buscar qualquer coisa, mas como você pode buscar qualquer coisa, ao mesmo tempo existem coisas inúteis e ruins que você pode buscar. E aí, quando as pessoas se sentem livres nesse sentido, você diz assim, não, a liberdade não é boa então, porque de repente pode ser que a pessoa queira usar a liberdade dela para matar outra pessoa. Para um cristão, nessa concepção clássica de liberdade, né, você não tem a liberdade para fazer algo mal. E muitas vezes não diretamente, né? Mas muitas pessoas exercitam isso, o direito de tirar a vida de alguém. Por exemplo, a gente fala de aborto. Exatamente, exatamente. Esse talvez seja um excelente exemplo. Então a pessoa diz, não, eu tenho que ter liberdade para causar o assassinato de alguém, para causar a morte de alguém. Mas você diz assim, não, isso não pode ser liberdade, porque você está usando uma possibilidade para destruir, para provocar mal, para provocar violência, por exemplo. Então, de novo, isso vai destruindo, isso vai aniquilando a liberdade. É como se fosse um cupim numa madeira. Você vai apodrecendo, apodrecendo, até que ela perde o sentido. É só uma palavra vazia. É interessante pensar que Muito bem, nós estamos chegando no final do nosso primeiro bloco. A Marcela ia complementar aqui, mas eu não quero que ela fique na metade da fala dela. Nós estamos num debate muito interessante sobre liberdade. No próximo bloco, nós vamos entrar em alguns exemplos que talvez afetem você diretamente. Coisas que estão acontecendo no mundo, coisas que estão acontecendo no Brasil, inclusive aqui no estado do Pará. Coisas que saíram recentemente, inclusive temas que são muito polêmicos. Nós aguardamos vocês, são apenas 3 minutinhos. Voltaremos logo, logo para o nosso segundo bloco do programa Versão Cristã. Muito bem, voltamos com o segundo bloco do nosso Versão Cristã, um programa que tem por objetivo trazer para vocês temas da atualidade a partir de uma perspectiva bíblica, a partir de uma perspectiva cristã. E o nosso tema de hoje é: nossas liberdades individuais estão ameaçadas? Mas antes de seguir no debate, que está muito interessante, nós, como sempre, vamos fazer uma recomendação de leitura. Falamos muito sobre verdade no primeiro bloco, e a recomendação de leitura que nós vamos dar para vocês é um livro que foi recentemente relançado, é um clássico da literatura cristã, é um clássico que trabalha com debate sobre origem, conceito de cosmovisão bíblica, da Nancy Pearcey, Verdade Absoluta. E existe, né? Nós falamos isso, né? Existe uma verdade absoluta, nós cremos em uma verdade absoluta. Esse livro foi recentemente relançado, e você que quer se aprofundar nessa discussão de cosmovisão cristã, cosmovisão bíblica, o seu papel, inclusive ela fala muito da experiência pessoal dela, como dentro dos ambientes acadêmicos, universitários, isso é fundamental. Nós estamos falando agora há pouco sobre liberdade. Eu quero trazer um pouco para algo que pode, inclusive, impactar quem está nos assistindo ali. Você que está nos assistindo, e eu vou dar 2 exemplos clássicos aqui. O primeiro aconteceu na França. Recentemente houve, inclusive, protestos na França, as pessoas foram para as ruas, houve quebra-quebra, justamente em relação à questão do passe Covid, passe vacina, aquele passaporte que as pessoas têm que ter, na verdade, o comprovante de vacinação para poder frequentar lugares públicos, pegar transporte público, etc. E agora, recentemente, há poucos dias, a Procuradoria-Geral do Estado do Pará, ela emitiu um despacho na qual ela traz o entendimento que já havia sido, inclusive, colocado para o setor privado, por exemplo, para quem é trabalhador da iniciativa privada. O Ministério Público do Trabalho praticamente pacificou o entendimento de que, olha, um funcionário que não se vacinar, ele pode ser demitido por justa causa. E agora, a Procuradoria-Geral do Estado do Pará trouxe isso para o serviço público, na qual um servidor público que não se recusar, por exemplo, a se vacinar, ele pode ser advertido, pode ser afastado e, no final, ele pode ser, inclusive, exonerado do seu cargo. Isso, na opinião de vocês, vou começar com o Helder agora, isso pode ser considerado uma limitação da liberdade dos indivíduos na sociedade? Antes de eu responder essa pergunta diretamente, a gente tem que entender também um ponto importante.
A liberdade não significa que não existam limites, porque para que exista a liberdade, são necessários limites. Então, assim, é uma falácia dizer, já que eu tenho liberdade, então isso não pode sofrer nenhuma restrição. Não, é impossível uma vida em sociedade sem restrições. Para que nós possamos coexistir em sociedade, limites, restrições serão indispensáveis. Agora, para que nós vivamos em uma sociedade boa, eu preciso que essas restrições sejam apenas aquelas necessárias. Serão aquelas restrições que serão indispensáveis ao bem-estar da sociedade. Vou fazer uma pergunta para ti, antes que tu inicie a resposta da pergunta que eu fiz. Seria o caso de dizer, quero ouvir tua opinião sobre isso, o direito da coletividade, ele se sobrepõe ao direito do indivíduo? Volta ao ponto, né? Quando a gente fala se sobrepor, parece que a coletividade é um outro grupo e eu sou uma outra pessoa. Só que eu faço parte da coletividade. Eu tenho que entender isso, né? A questão da restrição, ela tem que ser uma restrição igualitária. Todos têm que ser submetidos àquela restrição para que todos possam viver bem. Então, as restrições necessárias à liberdade são aquelas restrições para todos. Por exemplo simples, né? Meu vizinho gosta de ouvir música alta e gosta de ouvir música alta até 3 da manhã, todo dia. Ele diz, mas isso me satisfaz, isso atende ao meu interesse como indivíduo. Só que isso não atende ao meu interesse, quero dormir e trabalhar 8 da manhã outro dia. Então ele pode dizer, não, mas eu tenho liberdade e você está querendo impor a sua visão sobre a minha. Não, eu quero algo que é bom para todos, incluindo você, porque você, no dia que você precisar dormir cedo, você não vai querer que eu toque música alta até 3 da manhã. Então, assim, há possibilidade, e é uma possibilidade problemática, né, de um grupo querer impor a vontade dele sobre a totalidade, e isso é rejeitado, isso deve ser rejeitado. Mas a vida em sociedade exige restrições, que, de novo, serão válidas quando forem necessárias a vida em sociedade. Então, por exemplo, é o caso dessa música alta. Tudo bem, mas eu quero trazer da música alta, porque talvez a música alta seja algo menos polêmico. A questão da vacina para a pessoa pegar transporte público, por exemplo. Pois é, aí voltando ao exemplo da vacina, né? Vou começar por um exemplo menos polêmico, né? Então, voltando aqui ao caso, né? Isso aqui é um posicionamento que eu já tenho pacífico antes de pandemia, né? Pais podem escolher da cabeça dele, assim, ou seja, de forma injustificada, não estou falando de escusa de consciência ou algo do tipo. Eu não quero vacinar meu filho criança, meu filho bebê. Não quero vacinar ele lá contra doenças básicas. Não gosto. A minha posição é que não, você não pode fazer isso, porque você não pode escolher expor uma pessoa sob a sua tutela a uma situação como essa, a exposição a uma doença ou algo do tipo. Mas, em relação ao próprio indivíduo, eu tenho uma posição antipaternalista, né? Que, assim, o que é que significa isso, né? No que diz respeito ao próprio agente, ele deve tomar essa decisão. E, de novo, eu não posso, por exemplo, pai e filho, né? O pai não deve ter esse poder, essa é a minha posição, não deve ter poder de dizer assim, olha, meu filho não vai ser vacinado. Sei lá, a Marcela talvez possa dar exemplos de vacinas para crianças, né? Mas, assim, eu acho que o pai não tem que ter esse poder porque isso representa um risco à vida e à integridade da criança. Mas, em relação ao próprio agente, eu tenho que escolher isso. Você acha que a pessoa deve ter liberdade de dizer, eu não quero tomar vacina, isso. Não vou me vacinar, sei dos riscos, mas se essa pessoa acabar se tornando um vetor de transmissão, por exemplo, de um vírus para a coletividade? Aí volta ao ponto, né? Pode ser, em uma sociedade com liberdade, que as pessoas tomem decisões erradas. Infelizmente, isso é o fato, né? Então, pode ser que na minha sociedade existam muitas pessoas terraplanistas e eu olho para ela e digo, não, essa é uma posição não inteligente. Mas você respeita. Mas paciência. Agora, volta ao ponto, você vai dizer, mas a terra plana não afeta a vida de ninguém, né? A pessoa não se vacinar pode ser que afete a minha vida, pode ser que a pessoa vá lá e seja um vetor efetivamente. Ter uma sociedade livre envolve aceitar, a meu ver, né? Envolve aceitar certos riscos. Isso. E assim, eu posso dizer assim, resumidamente, né? Paciência. Uma vida em uma sociedade livre vai implicar que certas pessoas vão tomar certas decisões erradas e, eventualmente, isso pode me afetar. Claro, isso não pode ser algo grave o suficiente a me prejudicar. De novo, eu acho que talvez não seja o caso.
Deixa eu ouvir um pouco, Marcela, sobre isso. Quero te ouvir. Você está inquieta aí, querendo eu participar? estou querendo participar. É muito importante a gente entender que a liberdade, ela não é algo defensável por si mesmo, entendeu? Ela é algo defensável porque ela alcança um determinado fim. E o fim, ele não está centrado no indivíduo. O indivíduo, ele não é uma pessoa isolada no mundo. Ele está dentro de uma comunidade. Então, a liberdade, ela serve ao indivíduo, liberdade individual, mas ela serve também à coletividade, a um bem comum, a um bem que todos aqueles indivíduos participam. E é nisso que o Elden estava explicando, no sentido de que, se eu não quero me vacinar, eu estou exercendo a minha liberdade individual, mas eu estou ferindo ao bem comum, ao bem coletivo, entendeu? E é nessa violação que muitas vezes o Estado, o poder público, ele é chamado a atuar. Porque eu, como indivíduo, eu tenho liberdade de não me vacinar, mas eu não tenho liberdade de contaminar o outro, entendeu? E aí entra muito o que o versículo diz, ao meu ver, no sentido de que nós devemos ser servos um dos outros. Então, a liberdade, ela não vem para nos servir nas nossas paixões, na nossa vontade, no nosso querer, mas ela vem justamente para que nós tenhamos possibilidade de servir ao outro. Certo? Então, muitas vezes, se vacinar, se proteger, é um serviço ao outro, é um exercício de amor ao outro, certo? Porque, por exemplo, o meu filho, o Elden falou, eu fiz todas as vacinas dele, eu não quero que ele fique doente, certo? Mas eu sei que, eventualmente, ele vai para a escola e ele vai ficar doente, vai se contaminar, enfim, vai ficar gripado, porque existem outras crianças que não foram vacinadas ou que não, enfim, não tiveram acesso a essa vacina, certo? E aí eu vou ficar preocupada se aquele ambiente é um ambiente bom para ele, se aquelas pessoas ali naquele espaço são boas para ele, e aí eu vou exercer a minha responsabilidade enquanto mãe de assim, tirá-lo ou não daquele ambiente, certo? E a mesma coisa com a vacina. O Estado, quando ele atua na vida dos indivíduos, muitas vezes, o Elden colocou agora, ele está sendo paternalista, mas a aversão ao paternalismo, ela também é problemática no sentido de que, se você deixar os indivíduos totalmente descontrolados na sociedade, você pode ter violações futuras ou presentes, dependendo do ponto de vista, e que toda a sociedade vai padecer. Eu me lembro que, por exemplo, Moisés, quando estava no deserto com o povo de Israel, ele colocou proibições, né? Vocês não podem fazer isso, vocês não podem fazer aquilo, regras de higiene, regras sanitárias, com o objetivo até de preservar a saúde pública da nação de Israel. Então esse tipo de orientações, elas são importantes para a coletividade. Mas eu queria ouvir vocês em relação a esse parecer. Vocês são dois mestres em direito, dois doutos no assunto. Vocês concordam com esse parecer? Então, do servidor público que, no caso, se recusa, eu me recuso, porque eu acho que essa vacina, e você encontra aí várias informações contraditórias sobre vacina, entrar hoje nas mídias sociais, você tem gente que diz que a vacina causa, por exemplo, embolia, a vacina pode causar, não vou entrar a dizer que isso é verdade, isso é mentira, mas você vai lá, tem gente que diz que a vacina muda o DNA, que tem gente que cola moeda no braço depois da vacina, etc, etc, etc. Pessoal, eu não quero me vacinar por causa disso. Vocês acham correto o Estado, portanto, advertir, afastar e exonerar um servidor que decide, por uma questão até de consciência, não se vacinar? Eu acho que o meio que o Estado está adotando talvez não seja o meio adequado. O Estado ele não deve, como dizemos, ser omisso em relação a isso. Porque não são escolhas moralmente iguais você se vacinar ou não se vacinar. Isso tem que ficar claro, foi isso, né?
fato de você ter liberdade para fazer algo não significa que aquilo é bom, necessariamente. Então, quando eu digo que o Estado não pode impor algo, não significa que, já que eu não sou obrigado a acreditar que a Terra é redonda, eu acho que a Terra é ser redonda ou plana é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Não é. Então, você se vacinar ou não se vacinar não é a mesma coisa. Não é uma escolha moralmente igual. Não, é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Mas não quer dizer que a forma como o Estado vai agir nesses casos deva ser necessariamente da sua forma mais rigorosa. Então, a gente sempre diz isso, né? Muitas vezes, a forma mais efetiva do Estado agir em situações como essa é uma campanha educativa, é uma campanha de incentivo à população, de informação à população, e não chegar a um nível como esse. Porque, de novo, o Estado ele tem que exercer a sua força conforme o dano causado por aquilo. Não quer dizer que o Estado não deva agir, mas a gradação da força do Estado, por exemplo, chegar ao ponto de demissão do servidor público, é desproporcional. É desproporcional. A minha posição portanto, o Estado tem que agir? Tem que agir. Essa é a melhor solução, a atual? A meu ver, não, porque ela é desproporcional nesse caso. O próprio Ministério Público do Trabalho colocou que, inclusive, no setor privado, ou seja, se você trabalha numa empresa, você não se vacina, você pode ser demitido por justa causa. Marcela, tua opinião sobre isso? Eu concordo com o Elden e eu acredito, assim, que exista medidas anteriores que podem ser adotadas, medidas educativas. Vamos supor, por exemplo, existem estados, salvo engano, no próprio Estados Unidos, em determinado estado, as pessoas estão sendo incentivadas a se vacinar com a restrição a determinados espaços, como pubs e bares. E muitas vezes essas restrições, elas são dos próprios bares, dos próprios pubs, elas não são do Estado, propriamente dito. Francês, por exemplo, que eu falei agora no início do bloco, sim, que você tem uma restrição, inclusive, de mobilidade, de usar transporte público. Você concorda com isso? Você acha que isso é correto? Não, eu não acho. Eu não acho correto. Por quê? Vamos raciocinar. Existe uma desconfiança em relação à vacina. Essa desconfiança, ela não vai ser vencida pela força. Ela vai ser vencida com debate. Ela vai ser vencida com educação. Ela vai ser vencida com pesquisa, com publicações, com outros elementos da sociedade participando. Quando o Estado ele vai e atua e ele diz o que o indivíduo deve ou não fazer, se vacina, senão você não vai poder participar da vida pública daquela sociedade, ele está tentando vencer um problema, que nós temos um problema, e ele é público, ele é notório, que é a pandemia, mas criando outro problema, criando um precedente que pode ser muito perigoso dentro da sociedade e pode tolir aquele indivíduo, aquela liberdade, de uma forma desproporcional, como o Elden falou. E isso vai minar aquela sociedade e vai contribuir para uma desordem social que pode se voltar contra o próprio Estado. Porque a sociedade, ela é um equilíbrio. Nós estamos aqui em equilíbrio, nós concordamos em estar aqui, certo? Mas se eu, de repente, decidir matar o Elden, por exemplo, puxar uma faca e matar o Elden, o que vai acontecer? Eu vou ser contida pelo professor Eduardo. Pelo Eduardo. Eu vou ser contida, certo? Por quê? Porque matar é algo que socialmente nós concordamos que é errado, certo? Então, a tendência é que você, Eduardo, me contenha, certo? Correto? Muito bem, nós estamos chegando aqui no final do nosso segundo bloco aqui. Daqui a 3 minutinhos nós voltamos, não saia daí. Vamos dar continuidade a esse tema que está muito interessante. Programa Versão Cristã, um programa que veio para ficar e para instruir você. Muito bem, nós voltamos ao nosso terceiro e último bloco do nosso Versão Cristã, um programa que tem por objetivo trazer para vocês
temas da atualidade a partir de uma perspectiva cristã. E passou muito rápido os nossos 2 primeiros blocos. Acho que nós teríamos aqui que ter 3, 4 horas para debater. Eu quero dar continuidade, eu cortei a Marcela, até por questão de tempo. Mas, Marcela, você estava falando alguma coisa, eu te cortei, eu quero continuar esse raciocínio. Existe alguma restrição, algum limite para a questão da atuação do Estado no cerceamento da liberdade individual? Sim, eu estava dando um exemplo bem legal, bem interessante, que a gente pode ilustrar essa questão. Eu estava dizendo que o Estado, ele, por exemplo, não diz, ele não determina que matar alguém é errado, é certo, ou é bom, ou é ruim. Ele simplesmente diz, se você matar, vai acontecer isso e isso com você. E aí eu disse que se eu quisesse pegar uma arma e matar o Elden, o Estado, ele simplesmente atuaria na minha pessoa, no meu corpo, na minha vida, como uma punição pela consequência. Exatamente. Agora, se eu quisesse matar o Elden, o meu primeiro empecilho seria o Senhor. Seria a atuação da sociedade me dizendo, ei, não faz isso, porque matar é errado. Então, a concepção de certo e errado, ela não é dada pelo Estado, ela é dada pela sociedade. Aliás, até traz uma discussão, ele está falando que Estado. Quem é o Estado? O Estado, ele é um instrumento da sociedade. Isso, exatamente. O Estado, ele é uma entidade que organiza a sociedade. Ela vai dizer as normas pelas quais uma sociedade deve funcionar. Certo? E aí, inclusive, se você descumprir, se você não fizer alguma coisa, você vai sofrer uma determinada punição. Então, o limite do Estado é a própria sociedade. E se aquela sociedade ela não está pronta para receber, por exemplo, a vacina, né? Cabe ao Estado dar para ela condições de aceitar essa vacina de uma forma mais fácil, de uma forma mais tranquila, e não impor, e não dizer faça isso ou faça aquilo. Muito bem, eu quero entrar nesse terceiro bloco, talvez no momento mais importante desse programa. Como eu já falei, o programa chama-se Versão Cristã. Qual é a nossa versão cristã nesse debate? Ou seja, qual é a perspectiva da cosmovisão cristã, da cosmovisão bíblica, do que o cristão deve fazer, deve pensar, como é que ele deve atuar? Eu queria ouvir vocês em relação a isso, trazer esse debate um pouco para o nosso contexto mais eclesiástico. Perfeito. Eduardo, um ponto que nós temos que entender, né, é por que o cristão ele fala tanto de liberdade, né? Por que o cristão defende a liberdade, defende que o Estado não tenha tanto poder? Porque nós entendemos que Deus criou e ele possibilita a existência do Estado com uma função específica. Então, se você é cristão, você já leu de Romanos 13, né? Romanos 13 diz que o Estado ele tem uma função específica, que a autoridade, que o governo tem uma função específica. O governo não pode fazer tudo. O governo não é Deus, o governo não cria moral, o governo não cria ética. O governo ele tem uma função específica dada por Deus. E tirando isso, o que nós cristãos entendemos, então, é que é liberdade. Há o espaço da liberdade. Mas nós, como cristãos, sabemos que nós não agimos somente considerando a lei do Estado, mas que a principal referência para a nossa ação é a lei do Senhor. Portanto, nós usamos, como o Eduardo começou o programa dizendo, né, nós usamos a nossa liberdade sabendo que ela não deve ser um espaço, não deve criar um espaço de ação da carne, né, ou seja, de ação daquilo que é contrária à vontade do Senhor. E aí que entra esse debate de objeção de consciência, né? Então eu me lembro que, por exemplo, Segunda Guerra Mundial, eu gosto muito de história. Você tinha alguns cristãos que eram convocados para irem e eles diziam, não, eu tenho objeção de consciência, eu não quero matar ninguém porque isso é contra os meus princípios religiosos. E a partir daí havia um debate se esse soldado deveria ser punido ou não deveria ser punido, porque ele demonstrava objeção de consciência. Inclusive tem um filme que foi rodado sobre um desses personagens. Como é que tu vê isso, Ali? Objeção de consciência é um tema extremamente importante e cabe um programa só sobre ela, né? Uhum. A objeção de consciência, ela é uma garantia fundamental de que o Estado ele não tem todo o poder. É uma garantia de que nós podemos dizer para o Estado, não, isto você não pode me mandar, você não pode me dar essa ordem, porque a minha consciência diz o contrário.
E eu devo antes fidelidade à minha consciência do que ao Estado. E nós vivemos uma sociedade que reconhece isso como um direito. Pois é, eu quero pegar um tema para trazer para a Marcela aqui. Aí eu vou tocar fogo no programa. Isso se aplica à questão da ideologia de gênero, por exemplo? Quando o Estado quer impor para teu filho uma cartilha educacional que você diz, não, eu não concordo com isso. Mas aí chega alguém, um vereador, chega alguém, um prefeito, chega e diz o seguinte, não, vocês vão ter que estudar essa cartilha porque essa cartilha é o que nós queremos impor nas escolas. Você é obrigado a aceitar essa cartilha do Estado como cristão, como cidadão, como indivíduo? Não, é como o Elden falou, a consciência, ela é fundamental para o indivíduo, certo? E se nós não temos liberdade para viver de acordo com a nossa consciência, nós não temos liberdade para nada, certo? Porque a nossa consciência, ela vai dizer como é que a gente vai viver. E o Estado, ele precisa respeitar primeiro essa liberdade de consciência, porque é a partir dessa liberdade de consciência é que os indivíduos vão escolher como eles querem viver ou não. E aí, o Estado, ele vem vem impor uma determinada ideologia, ele está extrapolando aquilo que eu falei anteriormente, ele está extrapolando as suas atribuições enquanto organizador. Ele não vai dizer como a sociedade vai viver, ele vai dar bases para que aquela sociedade ela se organize, mas não vai dizer, olha, a sociedade vai para esse lado ou vai para aquele outro. Ela não vai dizer que um pensamento, como por exemplo a ideologia de gênero, é superior a um pensamento cristão. O Estado não tem esse poder e os indivíduos não podem aceitar de forma tanto ativa, né, quando o Estado ele age no sentido de dizer o que pode, o que não pode, por exemplo, dentro de escolas, dentro de determinados ambientes, quanto passivamente, através de campanhas, através da educação propriamente dita. Então, o indivíduo, a pessoa que se sente lesada na sua consciência, ela pode dizer, ei, Estado, isso eu não aceito. Tanto individualmente quanto instituição, como por exemplo a igreja. A igreja, ela pode ser uma objetora de consciência, ela pode dizer, eu não aceito isso, porque isso fere a minha consciência, o que eu entendo como fundamental para a minha forma de vida, a minha Cosmovisão, né? A minha cosmovisão, exatamente. E a cosmovisão, ela cabe perfeitamente nesse sentido, porque ela é a forma como nós vemos o mundo. Nós vemos o mundo através da cosmovisão cristã, de bases cristãs, de fundamentos cristãos. E tudo que venha de encontro a esse fundamento vai nos incomodar e vai impactar a nossa vida como indivíduos e como sociedade. Recentemente eu participei de um curso com o pastor Raulison Rangel, que o Instituto Aviva promoveu aqui um curso sobre cosmovisão bíblica, governo e política, e nós tivemos um módulo falando sobre Estado e indivíduo. E ficou muito claro nesse debate que é um pêndulo. Quanto mais forte o Estado, mais fraco o indivíduo. Quanto mais forte o indivíduo, mais fraco o Estado. Dentro de uma perspectiva cristã, como é que vocês veem isso? Bem, eu concordo, mas eu não diria que é só Estado e indivíduo, né? Na verdade, tem um problema sério com essa dicotomia. Não é só Estado e indivíduo. Entre o Estado e o indivíduo, existe uma série de comunidades que são tão importantes quanto o indivíduo, que são sempre aniquiladas quando o Estado cresce. A gente pode falar de duas que importam muito para nós: família e igreja. Sim. Quando o Estado cresce, ele vai necessariamente suprimir a ação desses outros agentes. O indivíduo ele perde espaço, mas não só o indivíduo perde espaço. A igreja perde espaço, então o Estado vai agir contra a igreja, quando ele tem muito poder, por exemplo, e contra a família. Então, um Estado forte é um Estado que, geralmente, ao longo da história, se mostra um Estado que quer dominar a família. Cerceia, portanto, as liberdades individuais? Com certeza. Sim, com certeza. Para que o Estado cresça. Porque o que é o Estado? O Estado é autoridade, é o uso da violência, né? Desde essa fala de vocês é importante porque nós estamos num ambiente político. Nós vivemos num ambiente político. E existem grupos políticos na sociedade que defendem o Estado forte. Sim.
que tem um verdadeiro culto à idolatria. Até o Franklin Ferreira tem um livro sobre isso, né? A idolatria do Estado, onde ele critica exatamente essa visão de mundo na qual o Estado tem que se meter em tudo, o Estado tem que regulamentar tudo, e chega a ser um absurdo que eu tive ano passado em Portugal, ano retrasado em Portugal, e você passa a ter a concepção em Portugal que, por exemplo, que o filho não pertence à família, que nós somos, como pais, apenas tutores. Que o filho pertence ao Estado. Há um exagero nisso? A tendência, quando você tem um Estado forte, infelizmente, é essa mesmo. A tendência é que o Estado comece a assumir, a arrogar para si funções que não são dele. Volta ao ponto, né? Romanos 13 vai dizer qual é a função do Estado. A função do Estado é punir os maus e honrar os bons. Ou seja, é simplesmente conter o mal na sociedade. Isso. Quando você tem um Estado que ele cresce em autoridade, ele não tem função mais para ele. Então, ele vai tomar a função de outros. Função da família, função da empresa. Então, você vai ter um Estado, por exemplo, com milhões de atividades econômicas que não são dele. Que não são dele. Quando ele cresce nesse aspecto, ele necessariamente suprime a liberdade individual, familiar, do mercado, da igreja e por aí vai. E é bem interessante porque isso é idolatria. Quando você confia em uma outra entidade, um outro ser, algo que deveria ser só a Deus, você está sendo idólatra. Né? Você confia, por exemplo, ao Estado, a sua salvação, você está sendo idólatra. Quando você confia ao Estado elementos da tua vida que não deveriam ser confiados, você está sendo idólatra. Por exemplo, o Estado dizer o que deve ou não ser feito, e você sabe que isso vai de encontro ao texto bíblico, vai de encontro à palavra de Deus, você está sendo idólatra. Certo? E é muito importante a gente entender isso, porque existem determinadas questões que são tão sutis na nossa vida, que são tão imperceptíveis, mas que vão ocupando um espaço, como o Elden colocou no início do programa, o politicamente correto, e a gente não percebe que nós estamos tendo um raciocínio politicamente correto, que relativiza determinadas ideias, relativiza, por exemplo, o papel da família, relativiza a questão de gênero, é um tema muito importante. Quando você assume esse discurso, que é um discurso vigente na sociedade e que muitas vezes vem para nós imposto por uma agenda estatal, você está sendo idólatra. E é muito importante nós, como cristãos, entendermos que a nossa liberdade, ela não vem para atender aos nossos interesses, ao meu desejo enquanto indivíduo. Não é para eu fazer o que eu quiser, né? Eu exercer livremente o que eu quiser ao ponto, como foi muito bem colocado aqui, ao ponto de, por exemplo, matar um indivíduo no ventre. Não é para isso. A palavra de Deus nos chama para que nós para que nós tenhamos liberdade para não atender à carne, mas para que nós possamos livremente sermos os indivíduos para o qual Deus nos chamou. Deus nos chamou para a liberdade, para que nós sejamos livres para o glorificar, para o honrar, para viver de acordo com a sua vontade. É para isso que nós somos livres, não para nós mesmos, mas para a glória de Deus, certo? E exercemos um mandato cultural, né? Exato. De transformar a sociedade através da cosmovisão cristã, através do Evangelho. Isso. Nós somos elementos de transformação. E o Evangelho, ele prima pela liberdade. Ou seja, o próprio exercício da prática cristã, que nós vamos inclusive debater em programa posterior, ele prima por liberdade de consciência, liberdade de culto, liberdade de expressão, liberdade de opinião, e que nós estamos observando recentemente no Brasil, dentro dessa ótica do politicamente correto, é justamente o cerceamento dessas liberdades. Nessa lógica do politicamente correto, não sei se vocês já se sentiram, mas eu me sinto muitas vezes oprimido, porque às vezes parece que você não pode emitir a sua opinião, porque se você emitir a sua opinião, você está indo contra a agenda do politicamente correto. Como é que vocês observam isso? Não, exatamente isso, né? Então, a gente sempre tem que tomar muito cuidado
a gente passa a ter uma preocupação excessiva com a nossa opinião, porque nós nos sentimos permanentemente julgados e avaliados. Ou seja, eu não me sinto em um ambiente Enquanto a outra livre. parte fala o que quer, diz o que quer e faz o que quer. E nós temos que respeitar a liberdade do outro, mas não respeito a nossa, não é isso? Exatamente. Isso. Exatamente. Isso é muito feito, principalmente com o cristianismo no Brasil, né? Então, o cristianismo ele é visto como uma religião que, embora sendo majoritária, ela sempre é cerceada do debate. Ela sempre é amputada do debate, como se as únicas opiniões inválidas fossem opiniões Força do cristãs. cristão. Ou seja, eu sempre gosto de dizer essa frase. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, mas eu sempre gosto de dizer essa frase porque eu acho que essa frase ela ilustra muito bem. Minorias organizadas estão impondo seus valores, as suas agendas a uma maioria amplamente omissa e desorganizada. Nós, como cristãos, que somos a maioria da população brasileira, católicos e evangélicos, nós ainda temos pouca participação, pouco protagonismo nos espaços públicos. Enquanto grupos minoritários, muitas vezes, se organizam politicamente, ocupam espaços nos poderes legislativos, nos poderes executivos e começam a impor as suas agendas. E muitas vezes nós estamos vendo as nossas liberdades sendo cerceadas. Um exemplo disso é a liberdade religiosa, que inclusive vai ser tema do nosso próximo programa. Nós queremos convidar você para, no próximo programa, continuar conosco, assistir na próxima quinta-feira. Nós vamos continuar nesse debate com o tema liberdade religiosa. Nós vamos receber Elden Borges e Marcela Pimentel, Caiembe, para esse debate sobre liberdade religiosa. Esse foi o nosso programa Versão Cristã dessa quinta-feira. Muito obrigado por você ter participado conosco e que Deus te abençoe tremendamente.